Imagine crescer num lugar onde o silêncio fala mais alto que as palavras, onde o afeto é morno, o olhar distante e a presença ausente. Não por maldade, mas por algo muito mais sutil e perigoso: a inconsciência. Eckhart Tolle cresceu assim, não sob gritos, não sob punições explícitas, mas sob o peso invisível de uma atmosfera carregada. Um lar onde os adultos estavam ali, fisicamente, mas espiritualmente adormecidos. Ele não acusa, não aponta o dedo, mas revela com precisão cirúrgica que o verdadeiro causador do sofrimento foi o estado inconsciente, aquele modo automático, repetido geração após geração, onde ninguém se pergunta: o que estou passando adiante? E aqui está o ponto que prende. Muitos de nós vivemos experiências semelhantes e nem percebemos. Carregamos feridas emocionais profundas, mas como nunca houve algo grave o suficiente, aprendemos a minimizar. Ah, meus pais fizeram o melhor que podiam. Sim, mas isso não significa que não doeu, e muito menos que não deixou marcas. O perigo real não está na dor que vivemos, mas no que fazemos com ela depois, na identidade que construímos a partir dela. Quando começamos a nos ver como vítimas permanentes de um passado imutável, sem perceber que isso nos acorrenta ao sofrimento, Tolle traz uma chave poderosa: reconhecer o que foi, sem fazer disso quem somos. Distinguir a dor da identidade, porque a ferida pode ser real, mas a história que contamos sobre ela pode ser o que mais nos mantém presos. E a maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Elas se habituam à dor como se fosse parte do caráter. E o que era apenas um capítulo, vira um enredo inteiro. Vivem dizendo: eu sou assim por causa do que vivi, sem perceber que estão, inconscientemente, decidindo continuar sendo vítimas de algo que já passou. É isso que Eckhart Tolle nos convida a questionar. Não para negarmos o que sentimos, mas para sairmos da prisão da narrativa. Para enxergar que, mesmo em meio à inconsciência, há um espaço de liberdade esperando ser acessado. Um espaço onde podemos ver com clareza brutal que o sofrimento herdado não precisa ser perpetuado. Esse convite não é leve. Ele exige coragem, porque significa deixar de buscar culpados e começar a assumir a responsabilidade pela forma como carregamos nossas memórias. Significa olhar para o passado com lucidez e escolher um novo lugar para se posicionar, o presente. Aquele onde não somos mais personagens presos a um script antigo, mas autores conscientes do que queremos viver daqui para frente. E talvez, só talvez, essa seja a verdadeira liberdade. Aquela que nasce quando paramos de repetir histórias antigas e começamos a escrever a nossa com presença, consciência e uma compaixão profunda por tudo o que fomos e por tudo que ainda podemos ser. Você já parou para pensar no quanto a sua história de dor pode estar definindo silenciosamente quem você é? Não quem você realmente é, mas quem você acredita que se tornou por causa do que viveu. Muita gente carrega feridas profundas, e isso é real. Ninguém está dizendo que o que aconteceu com você não foi duro, injusto ou doloroso. Mas há uma diferença brutal e quase invisível entre ter vivido uma dor e ser a dor que viveu. O ego adora confundir essas duas coisas, e faz isso de forma sutil, quase elegante. Transforma traumas em identidade. E antes que você perceba, você já não diz mais "eu passei por isso". Você diz "eu sou isso". Eu sou a mulher que foi traída. Eu sou o homem que nunca teve apoio. Eu sou aquela criança não amada, o filho rejeitado, a voz ignorada. E assim nasce uma narrativa que prende,
e que parece justa, mas que é uma cela disfarçada de proteção. Porque o ego é esperto. Ele transforma o sofrimento numa espécie de medalha, um crachá silencioso que diz: olha o que eu vivi, veja o quanto sou forte por ter resistido. Ou, pior ainda, veja como eu sofri, por isso ninguém pode esperar mais nada de mim. E essa frase, embutida nas entrelinhas, é devastadora. Não espere nada de mim. Ela cancela o futuro, antes mesmo que ele comece. Ela diz que por ter sofrido, você ganhou o direito de não se mover mais, de não tentar mais, de não mudar mais. Mas será que isso é verdade? Ou será só mais uma armadilha do ego? Aquela parte em nós que prefere o conforto da identidade ferida ao risco da liberdade desconhecida? É fácil se comparar com os culpados, com os sortudos, com os que nunca saberão o que é passar pelo que eu passei. Mas isso só fortalece a prisão invisível onde o ego mora. Ele sobrevive do contraste, da divisão, da ilusão de superioridade moral pela dor. O problema é que enquanto você segura esse troféu imaginário da vítima, suas mãos estão ocupadas demais para criar algo novo. Você não pode construir uma vida plena com os braços presos no passado. Não dá para correr em direção à liberdade carregando a estátua do que te feriu. E é aí que tudo muda. Quando você decide parar de dizer "isso aconteceu comigo, logo eu sou isso", e começa a dizer "isso aconteceu comigo, mas não me define". Essa pequena mudança é como virar a chave de uma prisão. É onde a dor deixa de ser um destino e se transforma em solo fértil para a consciência nascer. Sim, você pode honrar a sua história, mas não precisa ser refém dela. Você pode olhar para trás com compaixão, mas não precisa montar acampamento nas ruínas do que foi. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com isso agora. E o agora é tudo que você tem. E nele, você pode soltar a velha identidade e respirar algo novo. Mesmo que ainda doa um pouco, mesmo que o ego resista, mesmo que pareça difícil. Porque no fundo, você sabe que continuar se definindo pelo que te feriu é a forma mais disfarçada de continuar se ferindo. E talvez esteja na hora de parar, não para esquecer o que aconteceu, mas para lembrar quem você é. Muito além da dor, muito além da história, muito além do ego que aprendeu a sobreviver, mas nunca aprendeu a viver. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você. Você já percebeu como, às vezes, não é o passado que pesa, mas o jeito como ele continua sendo carregado? A maioria das pessoas acha que sofre por causa do que aconteceu. Mas o que Eckhart Tolle revela é algo muito mais desconcertante. O sofrimento verdadeiro não está no que passou, está no hábito de reviver mentalmente, em looping, aquilo que já deveria ter terminado. É como se a mente pegasse cenas antigas, pintasse com cores dramáticas e dissesse: isso aqui é você. Não importa se foi há 5 dias ou 20 anos. Se você ainda pensa nisso com dor, é porque de alguma forma ainda está vivendo lá. Tolle chama isso de a história que você chama de minha vida. Um enredo repetido, reeditado e reforçado. Um filme mental que você assiste todos os dias sem perceber que é só um filme. E o mais curioso é que quanto mais você assiste, mais acredita que aquilo define quem você é. E aqui está o erro mais profundo. Você não é o conteúdo da sua mente.
Você é a consciência que percebe esse conteúdo, mas se esquece disso e passa a viver como se cada pensamento, cada lembrança, fosse uma tatuagem na alma, quando na verdade são só nuvens passando no céu da sua consciência. Imagine alguém andando com uma mochila invisível, cheia de memórias, ressentimentos, cenas mal resolvidas. Cada passo no presente é filtrado por aquilo. As oportunidades parecem ameaças, as relações viram repetições e a vida se torna cansativa. Por quê? Porque você não está vivendo o agora, está enxergando o agora com os olhos do que já foi. E o ego adora isso. Ele sobrevive exatamente desse apego à narrativa. Porque enquanto você acredita que é o que aconteceu, você não precisa se abrir para o desconhecido. Não precisa arriscar algo novo. Não precisa encarar o silêncio. Mas é aí que mora a chave. O silêncio que Tolley menciona não é a ausência de som. É a ausência de identificação com o barulho mental. É o espaço onde você percebe que você não é seus pensamentos. E isso muda tudo. Porque quando você começa a observar a mente, ao invés de obedecê-la, você rompe o ciclo. Você vê que aquela história, aquela repetição cansada de "minha vida é assim porque aconteceu aquilo", é só um padrão. Não é você. Não é fixo. Não é eterno. E quando esse espaço interno se abre, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar o agora. Sem filtros, sem rótulos, sem peso. É como limpar uma lente embaçada. De repente, o mundo parece novo, mesmo que nada lá fora tenha mudado, porque o que mudou foi o modo como você está presente diante dele. Então pare um instante e observe. O que a sua mente tem contado sobre quem você é? Quantas vezes por dia você revive cenas antigas como se estivesse pagando uma penitência invisível? Quantas vezes você reage ao presente com base em uma dor que nem faz mais sentido? Talvez já tenha passado da hora de soltar essa narrativa. Não para negar o que viveu, mas para sair do transe da repetição. Para respirar a liberdade de não precisar mais carregar esse peso. Porque por trás de cada pensamento sobre sua vida, existe algo mais profundo, mais silencioso, mais verdadeiro. Você, a consciência, o espaço onde tudo acontece e onde finalmente você pode descansar. Parece simples demais para funcionar. E talvez seja justamente por isso que quase ninguém tenta. Quando a dor aparece, uma frustração, um incômodo, um aperto no peito, nossa primeira reação é tentar entender, justificar, explicar. A mente entra em cena como um advogado falante demais e começa a construir argumentos, hipóteses, culpados, futuros ruins. Ela transforma um simples desconforto numa tempestade interna. E quando você percebe, já se afogou no que era só uma gota. Eckhart Tolle faz um convite ousado. Tão ousado que muitos rejeitam antes mesmo de tentar. Quando estiver em dor, não pense sobre isso. Só isso. Mas como assim? Se eu não pensar, como vou resolver? Se eu não entender, como vou me proteger? Se eu não nomear, como vou controlar? É aí que está a virada. Você não precisa controlar. Você precisa estar. A mente quer transformar toda a emoção em uma história, mas o corpo só quer que você sinta. E essa distância entre pensar e sentir é o que cria a tensão que você chama de sofrimento. Tolle propõe: experimente não adicionar nada. Nada de rótulos. Nada de isso é errado. Nada de isso não deveria estar acontecendo. Apenas esteja ali, com a respiração, com o que é. Isso cria uma pausa, uma fenda no ritmo alucinado da mente. E essa pausa não é passiva, ela é profundamente ativa. Ela é a porta de entrada para algo que poucos conhecem, a experiência direta do agora. Sem distorções, sem narrativa, sem ruído.
É como se por um segundo o barulho parasse e você percebesse que no silêncio já não há dor, só a vida acontecendo, sem o peso do passado, sem o medo do futuro. Mas atenção, esse não é um exercício de indiferença, é um exercício de presença. Você não está fugindo da dor, está se recusando a alimentá-la com pensamentos automáticos. Está escolhendo não construir um castelo em cima de uma brisa. E isso muda tudo, porque o que antes parecia insuportável começa a se dissolver. Não porque você fez algo, mas porque você não fez o que sempre faz: resistir. A mente adora agir como se fosse indispensável, mas há momentos em que a sua maior força está em não reagir, em simplesmente testemunhar, estar ali, respirando, sentindo o chão, sentindo o corpo, sem interpretar, sem dramatizar, sem fugir. Você se torna o espaço onde a emoção acontece, mas não é mais escravo dela. E isso, para muitos, é a primeira experiência real de liberdade. Tolley não fala sobre isso como uma teoria espiritual bonita. Ele fala como quem esteve no abismo e descobriu na própria pele que o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. Que a consciência, quando não se contamina com pensamento, cura o que parecia incurável. Então, da próxima vez que algo doer, experimente. Não faça nada. Só sinta. Só esteja. Veja o que acontece quando você para de interferir. Quando você sai da frente e deixa a vida respirar através de você. Ali, naquela fresta entre o estímulo e o impulso, está o lugar onde você volta para casa. Não como ideia, mas como presença viva, plena, livre, inteira. Você já reparou como a mente nunca está satisfeita com o agora? Ou está tentando corrigir o que já passou, ou tentando controlar o que ainda nem aconteceu? Ela transforma cada instante em um campo de batalha. E, no meio desse ruído, você se esquece de viver. Eckhart Tolle chama isso de transe mental, um estado em que a vida real, a única que existe, é substituída por um fluxo incessante de pensamentos. Você acorda pensando, toma café pensando, trabalha pensando, e quando finalmente deita a cabeça no travesseiro, ainda está pensando. Mas pensando sobre a vida, não vivendo a vida. Esse é o ponto central do despertar proposto por Tolle. Não se trata de adotar uma nova crença ou seguir um método complexo. É o oposto disso. É o abandono. O abandono da ideia de que o momento presente precisa ser melhorado antes de ser aceito. Você já percebeu o quanto resiste ao agora? O quanto quer que ele seja diferente, mais calmo, mais justo, mais favorável? E essa resistência, por mais sutil que pareça, é a raiz de toda a agitação. O sofrimento não nasce do que está acontecendo, mas da ideia de que não deveria estar acontecendo. A dor está ali, mas é o julgamento que transforma a dor em sofrimento. Tolle nos convida a uma revolução silenciosa, a parar de argumentar com a realidade, a entrar no agora como quem mergulha, sem tentar entender, sem tentar escapar, sem tentar melhorar nada. E quando você faz isso, algo inesperado acontece. A mente, que parecia invencível, começa a silenciar. E nessa brecha, surge uma quietude que não depende de nada lá fora. Essa quietude não é entorpecimento, é presença pura. É o momento em que você deixa de ser uma história e passa a ser apenas consciência.
Pela primeira vez, você não é mais o personagem. Você é o espaço onde tudo acontece. E esse espaço não sofre, não briga, não precisa se provar. É aí que termina a narrativa do eu vítima e começa a experiência viva do ser. Sem passado para carregar, sem futuro para temer, sem identidade para defender. Só o agora, intocado, livre, pleno. Mas cuidado, a mente vai tentar puxar você de volta. Vai dizer que isso é escapismo. Vai querer entender, rotular, medir, transformar em técnica. Porque o ego não sobrevive no silêncio. Ele precisa do barulho para existir. Mas se você tiver coragem de apenas estar, sem julgar, sem explicar, sem correr, você vai encontrar algo que nenhuma teoria consegue entregar. A paz que não depende de respostas, a liberdade que não se conquista, se revela, e a presença que sempre esteve esperando, debaixo do ruído, por trás do esforço, no coração do agora. E nesse momento, você não precisa mais ser alguém. Basta ser. Simples assim. Profundo assim. Silencioso assim. Real assim. Agora mesmo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!